Olá, meus amigos, aqui é Rosana de Rosa, estamos aqui eu e Joaquim Fernandes, o convidado do Espaço Acolher, né? Nosso primeiro convidado, a primeira entrevista, eu já falei isso no vídeo anterior, e hoje nós vamos continuar as dicas que Joaquim vai nos dar sobre essa questão da prevenção do suicídio. A primeira dica foi de como se autocuidar, está no vídeo acima, nós estamos deixando aqui o link. E hoje é o nosso segundo áudio, onde ele vai falar sobre os sinais de perigo que nós, como acolhedores, podemos estar percebendo em relação a alguém que está pensando no suicídio. Então, Joaquim, você gostaria de mencionar para a gente que tipo de sinais as pessoas demonstram? A primeira coisa que eu acredito que seja a mais importante, a mais vital, é você ouvir o que a pessoa tem que dizer. É ouvir com muita atenção, conforme eu falei anteriormente, pôr o seu criticismo, a tua inabilidade de entender certas coisas. E tem pessoas que não gostam de falar com gente que é gay, que gente que é de religião diferente, entende? Ou até, às vezes, pessoas que cometeram crime, né? Então, as pessoas têm aquelas coisas pré-estabelecidas, aquelas ideias. O importante é você abrir o seu coração, abrir o seu ouvido e ouvir atentamente o que a pessoa quer fazer. A empatia é a coisa mais importante. Eu creio que seja a palavra-chave nisso. Você sabe, Joaquim, que eu estava pensando, antes de você falar a palavra empatia, eu estava pensando sobre isso. Como é que a gente pode ouvir se a gente não se desnudar dos nossos próprios conceitos? Você agora falou tudo. Você, quando vai falar com uma pessoa, quando você se propõe a fazer uma coisa dessa, você tem como que obrigação, se é que realmente você quer fazer isso com o teu coração, é você pôr os teus preconceitos dentro da caixinha, pôr tudo de lado, porque a gente sempre tem, entende? E deixar as coisas de lado e ir em frente para poder ajudar aquela pessoa. Você vai fazer aquilo porque você quer fazer. Você vai fazer aquilo porque é uma coisa que importa para você, que é importante para você. E conversar com a pessoa, fazer perguntas diretas, sabe? Nunca duvidar com uma pessoa que está falando, eu estou pensando em suicídio, você não vai fazer nada disso, que está tudo bem. Aquelas palavrinhas que a gente normalmente diz, eu entendo o que você está passando. Não, a gente então não entende. Tudo passa. Tudo Amanhã passa. Você vai estar melhor. Oferecer esperanças que não são infundadas, você não está ajudando a pessoa, sabe? Se você vai usar esses termos, melhor não usar. Bota de lado e ouve o que a pessoa está falando, tenta entender o que a pessoa está falando. Se você não entende, procura esclarecer. O que você quer dizer com isso? Há quanto tempo você tem sentido isso? A gente, quando conversa com alguém que está pensando em suicídio, a gente nunca sabe aonde que aquela estrada vai levar a gente. Então, é importante que você saiba exatamente onde que você está indo, é importante que você saiba que você não está em controle. O controle que você tem é você saber até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir, e eu tenho que levar essas coisas de uma maneira aonde que meu coração diz que está bem. Eu estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para ser parte disso, eu estou aqui para ajudar a pessoa. Normalmente, que tipo de sinais as pessoas vivem, Joaquim, que poderia nos levar a levantar assim uma bandeirinha vermelha? Normalmente as estatísticas apontam da seguinte maneira: uma pessoa que chega, de repente começa a se desfazer das coisas que gosta, entende? Eu vou... Tá aqui esse anel, eu gosto muito desse anel, fica de presente para você. O meu cachorro, que eu gosto tanto, eu vou dar o meu cachorro. Começam a falar de morte de uma maneira normal, entende? Começam a fazer um processo que a gente chama de um processo preparatório, né? Pessoas, às vezes, chamam o advogado, começa a cuidar de fazer as coisas. Ou então tem aqueles sinais que são mais... óbvio, né? A pessoa perdeu o trabalho, a pessoa perdeu o ente querido da família, a pessoa está passando por uma situação de divórcio, ou a pessoa não tem a experiência de vida, que acontece muito com os adolescentes, para saber como lidar com certos problemas, aquelas técnicas de poder se resolver um problema sem... Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, o suicídio é uma escolha muito definitiva para um problema que pode ser resolvido de uma forma mais rápida, mais
de uma forma que a gente possa, ok, isso não deu certo, eu vou tentar uma coisa diferente. A gente dorme um dia, gosta do amarelo, acorda no dia seguinte, gosta da cor verde. E o suicídio tira todas as opções de vida. Não é uma coisa legal. Então, muitas vezes também a gente poderia incluir as pessoas que estão deprimidas. Problema de doença mental é um problema muito sério, a depressão é uma doença seríssima, entende? Tem pessoas que, por medo de serem, como é que se diz, julgada por outros, ou então ser considerada a gente com problema mental, eles aprendem a esconder muito bem. Eles sabem quando estão lá com a cabeça baixa, quando você olha para eles, dá aquele sorriso, entende? Aí vivem, tem casos aí que você vê o caso do Robin Williams, é um comediante tremendo, sempre sorrindo, contando história, e no fundo era um homem com uma depressão tremenda, né? É importante que a gente faça as perguntas, é importante que a gente reconheça, não há uma forma que eu possa falar assim com vocês, olha, isso vai ser resolvido dessa maneira, esses são os sinais principais. Não há, cada pessoa é diferente, cada sinal é diferente. Doença mental é a primeira, e aquelas coisas, né, conforme eu falei, a perca de status, a situação que a pessoa está passando, de enfrentar um divórcio, a perca de alguém querido por perto, trabalho e essas coisas. Às vezes uma perda financeira, né? A pessoa de repente se desestabiliza. Exato. E isso pode deixar a pessoa num estado... E também a gente não pode fazer um julgamento, porque para mim, na minha opinião, é uma coisa bizólia, que não faz diferença nenhuma, eu sei passar por ela. Para outras pessoas pode ser motivo de pânico, pode ser motivo de considerar um suicídio, entende? Entendo. A perca e por aí afora. Você não pode basear a sua experiência de vida, né, o que você acha que os outros também têm que ter. Não acontece. Então você está levantando uma coisa muito importante, né, Joaquim? Porque às vezes aquilo que o outro está transmitindo para a gente, na verdade a gente fala, que nada, imagina, esse problema é bobagem, eu passei por ele, resolvi super rápido. E isso, na verdade, às vezes para o outro é impactante aquele problema. Então a gente nunca pode se colocar como experiência para saber se o que a pessoa está dizendo é algo muito importante ou não muito importante. A gente tem que qualificar dentro da possibilidade que o outro vê aquilo. É uma coisa que eu sempre falo, se você está interessado em ajudar alguém, procure evitar falar dos seus problemas, procura falar das suas experiências de vida, porque aí você vai tirar o tempo que a pessoa tem, que você está dedicando àquela pessoa ali, que Deus sabe, talvez aquele momento é o momento mais importante que aquela pessoa está tendo na vida. Aquilo vai decidir se ele vai mudar a ideia dele, ou se ele vai ver outras opções de vida, além do suicídio. Então, evita falar, porque eu passei por isso, porque não sei o quê. Há momentos, entende? No momento de crises, no momento de difícil para aquela pessoa, é só a gente reconhecer que a pessoa está com dor, está doendo. Você não consegue ver um corte, você não consegue ver uma ulceração na pele ou lá o que for, ou um osso quebrado, mas a pessoa tem tremenda dor, tremenda dor. A depressão é uma coisa que causa muita dor e a crise também. Então é respeitar a pessoa, entender que a pessoa vai gritar às vezes, vai xingar, vai ter aqueles coisas que você não entende, deixa a pessoa acalmar, entende? Vamos respirar junto, vamos fazer uma respiração, põe a mão na sua barriga e vamos respirar, porque é importante que eu ouça tudo que você está falando, entende? Acalmar a pessoa. Acalmar a pessoa. Em inglês fala ground, né? Deixar a pessoa fazer contato com o chão, né? E daí você conversar com a pessoa, né? Ver, explorar, não tenha medo de fazer perguntas direto. Você está planejando suicídio? Como é que você vai fazer isso? Entende? Você tem armas em casa, você tem... Como você vai fazer? Né? Dizer o que a pessoa vai fazer, falar do plano que eles têm. E nunca duvidar de uma pessoa, você não vai fazer isso, você só está falando que vai fazer. Nunca, 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 nunca. Joaquim, e quando os sinais não são muito claros? Por exemplo, como é que a gente exploraria, talvez assim, perguntando para a pessoa uma parte que não está muito clara, algo que você não está entendendo, de que forma a gente pode, talvez, tentar tirar da pessoa quando os sinais não são muito claros, mas você tem alguma percepção? Ouvindo, a gente vai entender, mas às vezes a gente está tão inclinado a descobrir outras coisas que algumas coisas passam despercebidas. Aí você pergunta à pessoa, eu estou entendendo que você está falando isso sobre esse problema, e tem uma parte aqui que não está muito clara para mim, você pode me ajudar?
entende? Você já passou por situações essas antes e entende como é que você resolveu quando você passou por essa situação? O que você sentiu, o que você fez que você notou que foi uma ajuda para você, entende? Essa parte toda é muito importante. Clarificar, ouvir, mostrar que você tem uma empatia tremenda, né? Falar isso, tá tudo bem com você, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, tudo vai ficar bom. Não resolve dessa maneira. Agora, você demonstrar que você realmente está interessado em saber que a pessoa, fazer aquela conexão com a pessoa, ouvir a pessoa. Repetir o que a pessoa fala, fazer o que chama em inglês paraphrase. Você falou comigo que você está se sentindo deprimido porque você perdeu uma pessoa querida sua, é isso que eu estou entendendo? Entende? Então, você repetiria aquilo que a pessoa disse para que ele mesmo possa ouvir, né? O paraphrase seria essa repetição. Você também vê que você está conectado com você. Não é que você vai fazer isso simplesmente que eu estou falando, você tem que sentir isso dentro de você, você tem que participar de uma forma interessante. Então, não vale a pena fazer. Sabe o que é? Você tem que fazer isso com o seu coração e fazer de uma forma honesta, com você e com a pessoa. Se você está fazendo de uma forma honesta, no final você vai se queimar. Você tem algum exemplo do que a gente poderia explorar assim na pessoa, para que ela... Os sentimentos da pessoa, o sentimento daquele momento, que sentimento, o que está passando com você? Eu vejo que você está muito aborrecido, eu vejo que você está num estado de crise, né? Por que levou você a esse ponto, entende? Quais são você tem já no passado, você usou drogas, ou você faz uso de drogas, ou álcool, ou entende, ou você tem problema de doença mental, alguém na sua família já tentou suicídio, você já pensou em suicídio? Se você pensou, há quanto tempo? Você já tentou suicídio, né? E tem aqueles casos mais específicos, né, que são pessoas que têm problemas sérios de saúde mental, que tentam suicídio uma vez por semana, entende? E dessa forma aí. E há outros casos que as pessoas não estão tão sérias, né? As estatísticas demonstram que as pessoas que têm arma em casa vão ser mais suscetíveis e vão ter mais sucesso em completar o suicídio, entende? Então você verificaria, perguntaria para a pessoa? Diretamente. Como é que você vai fazer? Qual o plano que você tem? Você tem arma, eu lido muito com pessoas que são veteranos de guerra. Veteranos de guerra têm a habilidade de ter arma e também sabe como usar a arma, né? Então, a primeira coisa que eu faço é certeza que aquela arma está longe, que aquela arma não está perto, entende? E também evitar aquele momento que a pessoa, por um impulso, né, faz aquilo e depois pode se arrepender, né, ou ser tarde demais, entende? Ou então não ter a possibilidade de fazer um retorno, né? O impulso também é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Sim. E dessa parte dos sinais, você acha que a gente poderia colocar a pessoa em certas colocações para que ele mesmo possa perceber que de repente aquilo que ele está imaginando não seria a saída? Talvez perguntando para ele, por exemplo, como ele resolveu certos outros problemas que ele teve, para que ele mesmo possa ter a percepção que ele já vivenciou certas coisas que foram muito desafiadoras e que é aquela que ele está vivendo é mais uma dessas coisas, exato, né? Exato. E talvez ele mesmo conseguiu olhar para dentro dele e falar, nossa, então você conseguiu fazer isso no passado? Então talvez você já tenha ferramentas, instrumentos para você poder utilizar agora, né? A função da gente que está cuidando de uma pessoa que está pensando em suicídio é ajudar a pessoa. A gente não vai trazer uma resposta, não vai trazer, a gente vai explorar, vai ajudar. É a mesma coisa que uma pessoa está cega, está andando no meio da escuridão, não vê nada, a gente vai segurar a mão da pessoa e vai caminhar com a pessoa e deixar a pessoa ver as coisas de uma maneira que naquele momento a pessoa não consegue ver, está tudo escuro, sabe, está tudo... Então, mas a interferência que a gente vai fazer é mínima, a gente está explorando o que está dentro da pessoa, a gente está explorando os sentimentos da pessoa, entende? A gente não está sugerindo ou fazendo aquela coisa assim, então você vai pensar assim dessa forma, ou você vai fazer isso, vamos criar um plano aqui. Não, se você vai criar um plano de safety para a pessoa, como é que fala? Safety. Salvação. Um plano de salvação, esse plano vai ser criado para você.
Entende? Quais são os planos? Você tem um amigo, você tem uma pessoa que você possa conversar, você tem esse número aqui de chamada grátis que funciona 24 horas por dia, ou seja, você acha que se você voltar a sentir isso, você pode chamar esse número? Ou então o serviço acolhedor, a sua religião é um processo muito válido, entende? Você ter amigos que você possa confiar é outro processo, família, entende? Você caminhar, você fazer uma coisa que te faça sentir bem, entende? Então, se a pessoa perceber, o acolhedor começar a perceber sinais, vamos supor, se ele trabalha na internet, como é o caso, por exemplo, nós trabalhamos. Aqui, gente, o projeto Acolher Perdas e Luto, onde eu faço parte, mas existem muitos outros projetos, onde nós trabalhamos online. Então, nesse caso de um trabalho online, o acolhedor deveria dizer, bom, você tem alguém em casa? Exato. Você tem um telefone que eu possa ligar, né? Ou você tem um terapeuta, onde ele possa ser acionado, né? Você está numa situação tão crítica, você conhece algum hospital perto de você, onde você possa ir? Onde você se encontra? Você se encontra sozinho, né? Exato. Essa parte eu te agradeço por lembrar que é uma parte importantíssima. É você ter um sistema que vai ajudar a pessoa para atravessar aquele momento difícil e dar continuação. Queria te fazer uma pergunta, Joaquim, porque ela é muito normal, assim. No caso dos nossos grupos, as pessoas que trabalham conosco são pessoas maiores de idade. A gente não trabalha... Agora, existem trabalhos que são só com jovens, né? E muitas vezes os jovens trazem esse tipo de coisa. Ou então, se você conhece teu vizinho, teu amigo, uma pessoa do seu trabalho. E qual é o procedimento que você acha que é ideal quando você está lidando com uma pessoa que é menor de idade? O procedimento de uma pessoa de idade, a primeira coisa que você tem que lembrar é que não tem a experiência de vida que uma pessoa com certa idade tem. Não passou pelas experiências de vida para aprender uma série de coisas. Então, tem aquele processo. Aqui nos Estados Unidos, até 18 anos, quem são responsáveis pelas crianças que têm menos de 18 anos é o pai e a mãe. Entende? É procurar uma forma de contactar o pai, de contactar a mãe, entende? E falar, olha, fulano, o seu filho está falando em suicídio, ou sua filha está falando em suicídio, e falar de uma maneira também bem direta e objetiva, né? E ver se há alguma outra alternativa a ter os números das linhas de prevenção de suicídio, porque ali eles têm, conforme eu tenho no meu trabalho, uma database com todos os hospitais que podem coletar. Eu tenho a habilidade de fazer o que aqui chama de Baker Act. Se alguém fala comigo, eu estou pretendendo me matar, ou tem motivo sério que seja do meu julgamento, ou matar alguém, né? Homicídio, suicídio e homicídio são paralelos, né? Aí eu tenho a habilidade de acionar a polícia imediatamente e mandar a ambulância, a polícia lá para aquele lugar e tirar a pessoa. Então, é uma coisa que tem que ter pelo menos a ideia de como cuidar daquela coisa e levar a criança, o menor, o adolescente, para o caminho correto, onde que ele tem que ir. Tá, então seria interessante que quando a gente acolhe pessoas, que a gente tivesse um database, onde pudesse fornecer para aquela pessoa, talvez por estado, dependendo de onde ela se encontra, número de hospitais, número de um psiquiatra, talvez, né? Existem coisas, dependendo das pessoas, por exemplo, se uma pessoa tem seguro de saúde, é só olhar atrás do cartãozinho, tem um número lá 800, eles dizem tudo. E se você não tem, chama aquele número que existe nos Estados Unidos todo, que é o 211, ele tem uma uma folha lá, uma lista de tudo quanto é hospital, psiquiatra, e funciona com as pessoas, independente do status dela imigratório. Se for no Brasil, eu acho que a CVV é 188. Eu não conheço. Então, algo assim paralelo, né? Mais ou menos do estilo 211, talvez provendo outros tipos de trabalho diferentes, mas faz mais ou menos esse papel, né? Tanto que a gente toma bastante cuidado nos rodapés dos nossos e-mails, a gente sempre colocar, se você está escrevendo para a gente, você tem uma certa urgência, entre em contato com o 188, porque às vezes a pessoa não pode esperar, né? Exato. Eu acho, Rosana, que esse trabalho que você está fazendo através desse teu centro acolhedor é um trabalho que me impressionou bastante,
porque há muitas pessoas que não sabem como lidar com o luto. Não entende que o processo da tristeza, né, é um processo normal, é um processo que é necessário para a gente poder atravessar e conseguir chegar do outro lado. E às vezes é muito doloroso, é muito bom doloroso. a pessoa sentir que tem um apoio, né? E sabe, Joaquim, como a gente está lidando com a morte, né? E muitas vezes cada um encara a morte de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente está lidando com as duas pontas, pessoas que pensam em se suicidar em função de ter perdido o ente querido e pessoas que perderam o ente querido se suicidando. Exato. Então a gente está, né? Até Joaquim vai dar uma outra dica no outro vídeo falando exatamente sobre essa diferença. Mas isso é uma coisa que está muito dentro desse trabalho, sabe? Exatamente. A gente lidando uma ação é parte da outra. Como em outros grupos, outros tipos de tema, também muitas vezes coliga isso, né? Mas isso é algo que está sempre assim. Muito ligado. Então, a gente deu todas as dicas sobre os sinais? Eu acredito que sim, a gente sempre vai se lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Mas a gente pode falar em outro vídeo? As pessoas podem poder falar em outro vídeo, as pessoas também podem voltar e fazer pergunta para a Rosana e a gente... A gente pode voltar e fazer pergunta para o Joaquim! E para mim também, com muito carinho. Gente, vocês nem sabem, agora eu vou dar uma dica aqui, olha. À medida que vocês forem vendo esses vídeos, nós temos um grupo no Facebook, onde nós vamos anunciar as datas e quem tiver vontade de participar, o Joaquim vai dar assim, olha, uns selfiezinhos, alguns selfiezinhos para perguntas e respostas, onde as pessoas vão poder participar. Então, à medida que a gente vai disponibilizando os vídeos, a gente também vai ter essa possibilidade, ainda não conversamos, mas uns 2 ou 3 aí selfies, para que o Joaquim possa responder perguntas ali em contato com as pessoas que ali estiverem com vontade. Muita honra. Honra é nossa, Joaquim, de você estar aqui no Espaço Acolher e você estar dando todas essas dicas pra gente. A honra toda é minha. Poder dividir isso com você, o pouquinho que eu sei, é motivo para mim de muita alegria e muita satisfação. Esse pouquinho é muito. Muito querido do meu coração. Do meu coração também. Então, gente, fiquem aí ligados. A gente vai fazer o nosso próximo vídeo e o nosso próximo tema, o Joaquim vai falar de como acalmar essas pessoas. Algumas dicas, algumas técnicas para que essas pessoas possam entrar num outro estado, né, vibratório, num outro estado de calma, para que as coisas, a conversa que vai haver possa ajudá-los de uma forma mais clara, né? Mais produtiva. Então não percam o nosso próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.